Olá, vamos direto ao ponto. Capítulo 20 do livro de Êxodo. Isso mesmo. Palavras que o texto diz serem ditas diretamente por Deus, logo depois da saída do Egito, né? Exato. E começa com aquela afirmação forte: Eu sou o Senhor, teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Põe uma base poderosa logo de cara. Com certeza. E os primeiros mandamentos já definem a relação. Exclusividade total. Não terás outros deuses diante de mim. E a proibição de ídolos é bem enfática. Sim, de qualquer tipo, né? Céu, terra, águas, nada. Olha, e o interessante aqui é a intensidade dessa relação. O texto menciona um Deus zeloso, Zeloso, é. que aqui parece frisar essa exigência de lealdade total na aliança, sabe? Entendi. E fala de consequências que passam por gerações para quem o rejeita. Uhum. Mas também um amor que dura tipo 1000 gerações para quem o ama e segue os mandamentos. Estabelece um compromisso bem intenso, de longo alcance. Exatamente. Isso dá um tom bem sério, né? E logo depois vem as regras sobre não usar o nome de Deus em vão Certo. e a instrução sobre o sábado. E aqui, olha, a coisa fica bem curiosa. O sábado é fundamental, né? Sim, o 7º dia como descanso sagrado. Um espelho do descanso de Deus depois da criação. É uma imagem poderosa. E o interessante é que vale para todo mundo. Servos, estrangeiros, até os animais têm que parar. Pois é, e uma sacada importante aqui é que, ao ligar o sábado direto à criação, como o texto faz, ele eleva esse mandamento, né? Não é só uma regra social. Vira quase um pilar cósmico, um lembrete da ordem do universo. Nossa, essa conexão com a criação dá um peso enorme mesmo. Com certeza. E seguindo essa linha, o foco então muda. Vai para as relações humanas. Isso, a transição é clara. Honrar pai e mãe. E tem aquela promessa de vida longa junto, né? Sim, depois não matar, não cometer adultério, não furtar. Não dar falso testemunho, o básico da convivência. Exato. E por último, aquele mandamento sobre não cobiçar, que é bem profundo. Ah, sim. Não cobiçar a casa, a mulher, os servos, os bens do próximo. Nada. Ele vai além da ação, ele mergulha nos desejos, nos pensamentos internos. É verdade, toca na intenção, não só no ato consumado. Mas, assim, quão realista era esperar que as pessoas controlassem até os pensamentos internos naquela época? Parece um padrão moral altíssimo, né? Há uma ótima pergunta, mostra a abrangência dessa lei moral. Buscava moldar não só o comportamento externo, mas o caráter, o interior. Levanta a questão da internalização versus só o obedecer por fora, né? Exatamente. Essa tensão tá ali. E enquanto Deus falava isso tudo, o povo tá lá, vendo e ouvindo, né? Trovões, relâmpagos, som de trombeta, montanha soltando fumaça. Uma cena impressionante, sem dúvida. E a reação deles? Medo. Puro medo. Pedem para Moisés ser o intermediário. Falam, não fale Deus conosco para que não morramos. É impactante. E essa reação de temor é crucial. Moisés interpreta isso não como rejeição, sabe? Ah, é? Como ele interpreta? Como um teste de Deus, para que esse temor de Deus ficasse com eles e ajudasse a evitar o pecado. Entendi. Para manter o respeito, a reverência. Isso revela uma tensão bem interessante. O desejo pela proximidade de Deus versus o medo que essa proximidade inspira nos humanos. Faz sentido. E logo depois dessa manifestação toda poderosa, Sim. Deus instrui Moisés sobre como construir o altar. E aí vem a surpresa. Tem que ser de terra simples. Num profanar o altar. E sem degraus, para evitar a exposição. Uma simplicidade quase desconcertante, né? Depois de toda aquela demonstração de poder. Exatamente. Então, o que fica dessa nossa conversa sobre Êxodos 20? Bom, A gente tem um código fundamental que vem direto da fonte divina, mudando a relação com Deus e com a comunidade. sim, estabelece as bases. E tudo isso dentro de uma moldura de poder avassalador que causa reverência, mas também um medo bem profundo. É isso aí. E para a gente pensar um pouco mais, né? Essa tensão que a gente falou, o desejo de Deus de falar direto e o medo do povo. Que levou à mediação por Moisés. Exato. Mas logo depois as instruções para o altar pedem o oposto daquela grandiosidade toda. Simplicidade. Terra, pedra, gruta.
É verdade, o contraste é grande. Fica a pergunta, então, como essa simplicidade que é exigida para o lugar de culto se relaciona com a experiência intensa, talvez assustadora, da revelação que eles acabaram de ter? Que formas diferentes de interagir com o sagrado estão sendo apresentadas ali, lado a lado? Fica aí a reflexão.